Fala moçada, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre capacitores, também chamados de condensadores, né? O que vem a ser um capacitor ou um condensador, tá? Ele é um componente elétrico, né? Que ele pega a energia elétrica alternada e transforma em energia elétrica contínua. Então ele consegue armazenar essa energia elétrica, né? Ele consegue armazenar essa carga, né? Ele cria uma carga que é destinada para ser utilizada em determinados momentos. Então, alguns exemplos, né? Nós temos o flash de uma máquina fotográfica, de um celular, né? O flash, quando ele é disparado, na realidade, o que é? Era aquela energia que estava armazenada num capacitor, né? Nós temos, por exemplo, máquina de lavar, tanquinho de lavar roupa, portão automático, né? Todos esses aparelhos, eles precisam de uma carga maior para começar, para iniciar o seu trabalho. Então essa carga quem fornece para ele é um capacitor, tá? Então a definição aqui que a gente pode colocar é que os capacitores ou condensadores são dispositivos usados para o armazenamento de carga e de energia elétrica, tá? Então alguns exemplos de capacitores aqui, ó. Nós temos várias formas, né? Várias formas de capacitor, várias finalidades. Aqui, ó, nesse caso aqui, nós temos um capacitor que tem a sua capacitância variável. Você pode variar a quantidade de carga que ele vai armazenar, tá? A sua capacitância ela é variável. Tranquilo? Então, aonde a gente pode encontrar isso? A gente pode encontrar onde a gente vai encontrar, né? Os circuitos elétricos para converter a corrente elétrica alternada em contínua, tá? Vai ficar armazenado. Dispositivos do flash, aonde mais? Naqueles conhecido taser, né? Que é aquele equipamento de segurança individual, segurança particular, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos desse aparelho, ó. Muitas polícias acabam utilizando isso no dia a dia, isso é uma arma considerada uma arma não letal, né? Então, o que acontece? Ele tem um armazenamento de energia e, quando necessário, ele é aplicado, né, e descarrega uma quantidade de carga que normalmente imobiliza uma pessoa normal aí, tá? E como é que a gente pode simbolizar aí o capacitor, né? Então agora o símbolo dele que a gente pode colocar é esse aqui, ó. Nós temos aqui uma fonte de energia, uma diferença de potencial, né? Esse capacitor ele vai ser indicado como duas placas, né? A gente vai ver que tem o capacitor esférico, tem o capacitor cilíndrico e tem o capacitor de placas paralelas. A gente vai utilizar como padrão capacitor de placas paralelas para a gente trabalhar aí a questão das fórmulas aí a princípio, tá? Depois a gente vai individualizando aí cada uma delas. Então nós temos aqui uma placa que fica carregada com carga positiva, certo? Lembrando que quando a carga é positiva, porque eu tenho ausência de elétrons, né? E do outro lado, carregado com carga negativa, onde eu tenho excesso de elétrons. Essas duas cargas, elas têm o mesmo valor em módulo, tá? Então, o símbolo do capacitor vai ser esse aqui, ó, duas placas paralelas, onde eu tenho uma capacitância, tá? Além da capacitância, a gente vai ter também o quê? A carga, que ele vai poder armazenar, e nós temos também a diferença de potencial que vai ser aplicado aí para que ele possa carregar, certo? Então a capacitância, que é indicado pela letra C, ele vai ser calculado como sendo a relação entre a carga e a diferença de potencial. Então nós temos aqui, ó, capacitância, também conhecida como capacidade eletrostática, mede a quantidade de carga elétrica que um capacitor armazena por unidade de tensão elétrica ou diferença de potencial, U aplicada em
seus terminais. Então a fórmula que nós temos é essa aqui, ó. Capacitância vai ser igual a carga dividido pela diferença de potencial. E as unidades que a gente vai trabalhar, né? A unidade de capacitância vai ser o farad, a unidade de carga é o coulomb e a unidade de diferença de potencial é o nosso volt, tá? Então nós temos aí o início, né, do nosso conteúdo. A gente vai falar também de energia, de associação de capacitores, né? A gente vai ver que tem uma relação muito próxima com a associação de resistores, com uma diferença que é praticamente invertido. A gente vai ver daqui a pouquinho. Na próxima página a gente vai dar continuidade nesse conteúdo, tá? Espero que vocês gostem, que vocês entendam, certo? Então nós temos aqui alguns exemplos aqui de submúltiplos para a capacitância, né? Nós temos aqui o microfarad, que é 10 a menos 6 farad, né? Nanofarad, 10 a menos 9, picofarad, 10 a menos 12 e femtofarad, 10 a menos 15. Né? Então, toda vez que o exercício apresentar, né, nessas unidades aqui, a gente tem que lembrar que cada letra dessa representa uma potência na base 10, aí, que a gente, quando for trabalhar com os cálculos, provavelmente vamos ter que tirar essa letra e colocar e acrescentar a potência de 10, tá? Então é importante não esquecer disso, né? Certo? Então, a gente viu a fórmula do cálculo da capacitância, né? Capacitância é carga sobre tensão. Vou pegar essa mesma equação e vamos isolar, para a gente isolar aí a fórmula para calcular a carga separadamente, né? Então nós temos que, se eu pegar aí a tensão e passar multiplicando a capacitância, então capacitância vezes tensão vai ser igual a carga, ou seja, carga é igual a capacitância vezes tensão. Então é a mesma fórmula que a gente viu anteriormente, só isolado já para calcular qual vai ser a carga, tá? Então é importante a gente ver aí, quanto maior for a diferença de potencial, quanto maior for a DDP, maior vai ser a carga armazenada, tá? É importante a gente guardar isso aí. Quanto maior for a tensão elétrica U aplicada nos terminais do capacitor, maior será a carga elétrica que ele acumula. E como é que fica o cálculo da energia potencial elétrica, né? Energia potencial elétrica no caso do capacitor. Então nós temos aqui um gráfico, né? E na medida que a diferença de potencial vai aumentando, eu vou tendo a sua carga aumentando. E se a gente olhar aqui para essa figura, né? Se a gente calcular a área dessa figura, que é um triângulo, né? Triângulo é base vezes altura, né? Base vezes altura é tensão vezes carga. Tensão vezes carga vai ser a área, né? E o cálculo dessa área ela é numericamente igual à energia potencial. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, energia potencial é numericamente igual à área da figura. Essa figura é um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então eu tenho aí a primeira fórmula para calcular aí a nossa energia potencial elétrica. E se a gente pegar a equação que a gente viu anteriormente, né, no caso essas duas equações aqui, ó, capacitância, carga sobre tensão, e carga é capacitância vezes tensão, a gente pode trabalhar nessa mesma equação para montar mais duas formas de cálculo de energia potencial. Então tá aí, ó. Eu peguei a tensão sendo carga sobre capacitância, que é só isolar aqui a tensão, né? Substituir aqui, então eu tenho essa equação também. Energia potencial elétrica pode ser calculado pegando carga vezes tensão dividido por 2, ou carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância, e ainda aqui eu posso calcular essa energia potencial também fazendo capacitância vezes tensão ao quadrado
dividido por 2. Então são 3 fórmulas para a gente chegar também aí no mesmo cálculo, né? Que é a energia potencial. Tranquilo? Então veja bem, um capacitor de placas paralelas, ou todo capacitor, ele vai ter duas que a gente chama de armaduras, e no meio a gente tem um que a gente chama de dielétrico, tá? Esse dielétrico ele pode ser de vários materiais. O que é esse dielétrico? É um material, é um meio que dificulta a passagem da corrente elétrica, tá? Então, simbolizando isso, está aqui, ó. Tem as duas placas, a placa positiva, a placa negativa, né? Placas condutores, e no meio eu tenho o dielétrico, que é o meio que vai dificultar a passagem aí da corrente elétrica, tá? Então, quanto maior for essa capacidade dele de impedir a passagem da corrente, maior vai ser o acúmulo de cargas nas placas condutoras, tá? Certo? Então, esse dielétrico tem o que a gente chama de índice de permissividade, né, que no vácuo é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por Newton vezes metro quadrado, né? Esse aí é um índice padrão para o vácuo, tá? E esse índice pode ser calculado também dessa fórmula. Esse índice de permissividade é igual a 1 sobre 4π vezes K. Esse K é uma constante eletrostática, que a gente já viu isso lá na parte de força elétrica, tá? Tranquilo até aqui? Então, mostrando aqui um exemplo, uma figura mais completa, né? Nós temos aqui a fonte que vai criar a diferença de potencial. Temos aqui as duas placas positiva e negativa. E aqui no meio nós temos um dielétrico, tá? E aqui é a energia potencial armazenada aí. Nós vamos trabalhar daqui a pouco com alguns exercícios, tá? Tranquilo até aí, gente? E aí, moçada, tranquilo? Vamos resolver aqui um exercício. Um capacitor plano é ligado a um gerador que fornece uma DDP de 20 volts em suas extremidades. Com placas de áreas de 5 cm² cada, as placas estão separadas por uma distância de 1 mm e entre elas temos o vácuo, que é o dielétrico, né? Considere a permissividade elétrica do vácuo como sendo 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por Newton vezes metro quadrado. E calcule, na letra A, ele quer a capacitância desse capacitor e na letra B ele quer a carga elétrica acumulada no capacitor. Então vamos começar aí pela letra A, né? Bom, é um capacitor de placas paralelas, tá? Ele forneceu para a gente aqui o índice de permissividade. Importante notar que esse índice de permissividade está com as unidades do sistema internacional, né? Newton, metro quadrado e coulomb quadrado. Isso é importante a gente observar, porque aonde eu tenho medidas que serão utilizadas na equação, eu tenho que estar dentro do sistema internacional, correto? Ele fornece aqui a área em centímetro quadrado, então a gente vai ter que transformar essa área para metro quadrado. Fornece aqui também a distância entre as placas, que é de 1 milímetro, vamos ter que transformar esse 1 milímetro também para metro. Tudo bem? Bom, como é que eu calculo a capacitância de um capacitor de placas paralelas, tá? Nós vamos trabalhar com essa equação aqui, ó. A capacitância vai ser igual ao índice de permissividade, nesse caso ele forneceu para a gente, que é no vácuo, multiplicado pela razão entre área e distância, tá? Área e distância. Então a gente vai pegar aqui, primeira coisa a ser feita, transformar a área de centímetro quadrado para metro quadrado e depois a distância de milímetro para metro. Então, o que a gente precisa lembrar, que nesse caso aqui, a gente vai transformar aqui o centímetro quadrado
para metro quadrado. Como é que a gente faz isso? Se fosse centímetro para metro, a gente dividiria por 100 ou multiplicaria por 10 a menos 2. Como é centímetro quadrado, então eu elevo esses fatores ao quadrado também. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por 10 a menos 4. Quando eu faço isso, eu transformei centímetro quadrado para metro quadrado. Tá? Milímetro para metro. Transformar milímetro para metro, né? Milímetro para metro. Eu divido o milímetro por 1000 ou multiplico por 10 a menos 3. Então, nesse caso, a minha distância vai ser 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então, já transformamos. Então, vamos calcular aqui essa capacitância, então. Então, a minha capacitância vai ser igual. Índice de permissividade, 8,85 multiplicado por 10 a menos 12, certo? Vezes, aí eu tenho aqui, a área é 5 vezes 10 a menos 4, dividido pela distância entre as placas, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, vamos calcular essa capacitância aí agora. Vamos fazer esse cálculo aí. Eu tenho as potências aí. Então, deixa eu só colocar aqui na calculadora. Então, o que eu vou fazer primeiramente, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse 8,85, tá? Vou multiplicar por 5 e vou dividir por 1. Né? Então, fica 8,85 vezes 5, vai dar, dividido por 1, né? Então, isso vai ser 44,25. Deixa eu só trocar aqui a cor aqui. Então é 44,25. Certo? Multiplicado, ó. 10 a menos 12 vezes 10 a menos 4 vai dar 10 a menos 16. Certo? 10 a menos 16 dividido por 10 a menos 13, menos 3, então vai ficar menos 16 menos 3, vai virar um mais, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 13. Então a minha capacitância vai ficar, ó, vou dar vírgula uma casa para a esquerda, vai ficar 4,425 multiplicado. Eu andei a vírgula uma casa para a esquerda, então eu vou somar no expoente. Então, menos 13 mais 1 dá menos 12. Então, a nossa capacitância vai ser igual a 4,425. 10 a menos 12 é o pico, né? Então, pico Faraday. Então, essa aí é a nossa capacitância que ele pediu para a gente calcular na letra A. Tranquilo? Vamos agora aqui para a letra B, né? Letra B, a carga elétrica acumulada no capacitor. Então, letra B, carga elétrica, né? O nosso Q, a gente pode calcular, pode pegar capacitância igual carga sobre tensão, ou já isola capacitância, vai multiplicando a tensão, né? Ou tensão vai multiplicando a capacitância. Então, a carga é igual capacitância vezes tensão. Capacitância vezes tensão. Então, vamos substituir o que a gente conhece aí, né? Então, a nossa carga é o que ele está pedindo para a gente calcular agora.
tá? Deixa eu só mudar. Ele quer a nossa carga. Então a carga vai ser igual. Capacitância 4,425 picofarad. Vou deixar indicado aí, tá? Multiplicado pela tensão. Qual que é a tensão? A tensão é de 20 volts aqui, ó. Vezes 20. Então a nossa capacitância, que a gente já trabalhou no item A, ele está em picofarad, tá? Então a nossa carga vai ser igual a 4,425 vezes 20, né? Isso vai dar 88,5 picocoulomb. 88,5 picocoulomb. Então aqui a gente resolveu também o item B. Tranquilo, gente? Fácil, né? Precisa refazer, treinar. Quanto mais a gente faz, mais o conhecimento fica sedimentado, né? E aí a gente vai tendo facilidade de dar sequência nas outras áreas, né? Nos outros conteúdos da parte da física, tá?